Chegou. Boa noite, Edson, tudo bem? Tudo bem? Jóia, e você? Joia. Ai, muito bom estar Demorou. com você por aqui. Demorou, mas saiu, né? Gente, vocês não sabem aqui. Pelos bastidores aqui, eu vou contar agora. Eu e o Edson, a gente está ensaiando esse encontro já tem alguns meses. E aí eu não consigo, ele não pode, ele não dá agenda, não fecha. Mas hoje a gente conseguiu. Fechou. Hoje a gente conseguiu, hoje vai ser legal, vai ser bem bacana. Bom, boa noite a todo mundo que está chegando, né? É um prazer ter vocês aqui. Eu e o Edson hoje, nós desejamos, né? Que vocês puxem a cadeira, sente com a gente aqui para um bate-papo, né? Aqui a intenção é... Polêmico. Oi? Um bate-papo polêmico. É um bate-papo polêmico, mas é um bate-papo gostoso. A gente quer fazer desse momento um momento muito especial, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou terapeuta integrativa, que a minha primeira especialização foi os florais. E eu segui o meu caminho, isso já tem 25 anos. O Edson, a gente se conheceu nesse caminhar, né, Edson? O Edson já era numerólogo e aí se especializou em florais e hoje é um grande numerólogo, terapeuta floral e tarólogo, que é uma coisa que eu admiro muito nele. Eu acompanho um grupo que ele faz parte e nesse grupo eu aprendo muito com ele. Traz muita coisa, muita consciência, muita clareza, né, para o oráculo. E aí a gente resolveu estar juntos aqui nessa hoje, né, Edson, para falar um pouquinho sobre o oráculo de uma forma geral e os florais. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui na minha rede, que não te conhecem. Fala um pouquinho de você. Então, eu vou falar, já que você falou de mim, eu vou falar de você. No final dos anos, no final dos anos 90, foi nos anos 90. Foi, né, Eu fiz Edson? um, Ai, quanto tempo. eu fiz um curso de floral de bar com a Damares. Pô, e Foi, aquilo exatamente. cantou tanto. Aí eu falei, pô, como que eu consigo unir floral e tarô, né? Eu não queria um, um oráculo adivinhatório só, tá? Hum, Eu queria trabalhar com o tarô e os florais de bar, tá. tá? E aí cai no meu colo, no início dos anos 2000, como eu falei, o livro do Vítor Amado, que ele une Hum. o tarô com o floral, de Bar e Califórnia, Ah, que legal. né? Bar e Califórnia. Tá. E eu falei, pô, o caminho é esse, né? Eu estudei, comi esse livro. Em 2010, mais ou menos, caiu a terapêutica da Edmara Florais de Minas. Uau, que legal. Aí eu falei, não, então tá fechado. Aí eu comecei a me dedicar a isso, Bacana. né? E, e aí eu consegui amarrar tarô, numerologia e floral. Bacana. Olha que riqueza isso, gente. As pessoas tentem. Eu tenho vivido muito isso nas redes sociais hoje, Edson. Todas as vezes que eu tento me associar a alguém que trabalha comigo nas páginas, porque eu sou uma leiga, né? Isso aqui para mim, esse universo aqui para mim é muito novo. Eu, Também eu sou, sou, também sou. eu sou curiosa. E aí é claro que eu tenho pessoas que me auxiliam. E as pessoas insistem em dizer para mim, você precisa escolher um nicho. E eu falo, gente, eu não consigo. Porque as ferramentas que a gente tem terapêutica, elas se conversam, elas se falam, elas comunicam. O tarô, o floral, o reiki, a, sei lá, a barra de axis, hoje tem tanta coisa nova no mercado, né? Os trabalhos corporais, a bioenergética, tudo isso se conversa. Como que eu vou separar isso? Eu vou escolher um único nicho? Eu não consigo. Claro que o meu xodozinho, o meu coração bate muito forte pelo floral e eu faço isso assim com o maior
alegria do mundo, porque eu sei do resultado disso, né? E eu associo outras técnicas ao floral. Mas essas ferramentas, elas se conversam, né? E olha que legal, você falou para mim, eu associei o floral, o tarô e a numerologia. Quando eu conheci o Edson, ele já era numerólogo, né, Edson? Sim. E é tão importante a gente pensar em nós como um todo, né? Não dá para a gente separar, não dá para dividir. Inclusive os processos terapêuticos, não dá para a gente falar de uma coisa só. Até porque todo mundo que chega para a gente chega de uma forma muito especial, sendo uma única pessoa. Cada um traz uma energia, uma força, uma questão para ser olhada, com uma maneira de viver, de repente, completamente diferente daquela que do paciente anterior, vamos supor. E a gente tem que lidar com isso. Como é que a gente desassocia uma coisa da outra? Não tem como. Não tem como. Não Entendeu? E o que me deixou, o que me levou a tudo isso foi achar assim, que eu acho. Bom, vou virar o assunto um pouco. Existe um preconceito muito grande entre o tarô dito terapêutico, que eu prefiro chamar de pedagógico. Eu também. Tá? Também. Né? Porque o tal terapêutico virou pejorativo. Exatamente. Tá? Então, eu prefiro chamar de pedagógico. Então, eu consegui unir o tarô, a numerologia, e eu queria começar... Hã? Quanto tempo existe o tarô? Desculpa, te interrompi, você estava falando, achei que tinha acabado. Então, é uma discussão muito grande também. Mais ou menos, não precisa ser preciso, só Porque uma assim, ideia. ó, nós temos a vertente do pessoal que acha que isso vem lá da antiguidade do Antigo Egito, ou da Atlântida. Tá. E nós temos o pessoal que acredita em documentos dessa turma, e que o tarô vem do fim do século XIV, início do século XV, lá no Renascimento italiano. Tá? Eu acredito no preto e no branco. Eu não vou ficar idealizando uma coisa, mas respeito quem acredita lá na antiguidade, respeito a opinião da pessoa. Tá? Mas, Claro, para lógico. mim, século XIV, início do século XV. Então, e aí, eu peguei e falei assim, não, gente, eu quero juntar tudo, amarrar tudo. Tá? Eu gosto de numerologia, eu gosto de tarô e gosto de floral. Tá? E aí eu sugeri para a Damaris ontem, ou antes de ontem, sei lá. Falei, vamos falar de empates e clêmates dentro do tarô e da numerologia. Não foi? Falei, um é oposto ao outro, que legal a gente falar isso. Quer continuar? Exatamente. A sua imagem está desfocando um pouquinho a sua internet. Será que a sua também. Alguma questão? A sua também. Será que é a minha? Vocês estão me vendo bem? Pessoal, tá tremida. Para nós, dá um retorno aí, está tudo certo. Porque a minha aqui tá meio estranha. Bom, enfim. Agora Bom, antes da gente começar a falar sobre essas duas, melhorou? Melhorou. Então, não sei, mas né? Então, tá bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um retorno aí para mim, tá me ouvindo? Sérgio, tá aí, estão por aí, estão ouvindo, dá para ouvir, tá desfocada a minha imagem e a do Edson? As duas. Tá. A dos dois está desfocada. Que estranho. Bom, a minha internet tá tranquilo. Sei lá. A minha também. As duas estão. O vento. Né? Aliás, está ventando muito. Não sei em São Paulo, mas aqui está um vento absurdo. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouquinho do empates, né, e do clêmax, dentro da visão
do próprio floral e do tarô ou da numerologia, eu queria trazer uma coisa para a gente pensar. Eu perguntei para você a idade que a gente supõe que existe o tarô, para dizer o seguinte, né? Como nós, enquanto seres encarnados, a gente tem medo de saber sobre nós mesmos. Então, por exemplo, quando você abre uma mesa de tarô, a gente não vou nem te falar de adivinhação. Eu coloquei um baralho do tarô, qualquer oráculo, a runas, eu jogo runas para quem me conhece. Sabe que eu jogo runas, baralho cigano, enfim, qualquer ferramenta que está associada a esse preconceito de achar que isso é adivinhação, que não é bom, que não é legal. O que as pessoas temem não é a adivinhação, né? Ah, você vai atrás daquela cartomante, daquela mulher que faz adivinhação. A questão não é essa. A questão é você se deparar com verdades que você quer esconder de você, que você não quer ouvir. Né? Eu acho que isso é um ponto encontrar com muito você importante para a mesmo. gente pensar. Exatamente. Puxa, então, o preconceito, acho que ele vem muito desse lugar, do medo que a gente tem de olhar para as nossas sombras. Porque se eu vou em busca desse auxílio, é porque algo não está muito bem. Não necessariamente. Né? A gente, às vezes, quer... a gente que tem muito conhecimento em relação ao tarô, a gente busca o tarô como terapia mesmo, processo terapêutico. Olha, eu quero ver essa questão, por que eu não consigo sair daqui, por que eu me movimento e vou sempre para esse lugar. A gente faz isso. Mas quem não tem esse conhecimento tem medo de encontro para o processo terapêutico, né? Para essas informações. Então, acho legal assim, a gente fazer. Eu estou fazendo um convite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui pensar na seguinte questão. Todas as vezes que eu busco meu inconsciente, porque o tarô é o nosso inconsciente ali, eu estou falando comigo. Então, não tenham medo, vão sem esse preconceito, deixa essa... E quando as pessoas trouxerem essa informação de que qualquer oráculo, que é adivinhação, que tá ligado, tire isso desse lugar, né? E saia um pouco desse circuito, dessa sintonia. Sintonize outro canal. Tudo que é oráculo, que está aí de uma forma milenar disponível para nós, ele sempre vem trazer coisas boas, transformação, vem trazer experiências novas, um pouco, a experiência de poder olhar um pouco para a gente, né? E eu acho legal, é um convite que eu deixo. Mas aqui a gente vai falar hoje sobre duas essências florais, a ligação dessas essências florais com numerologia e tarô. Espera só um pouquinho. Então, eu queria falar uma coisa interessante. A gente falou de Empatins e de Clements. Tá? Então, acho que dá já para a gente começar a mexer. Né? Nós temos duas maneiras de ver a essência. Tá? Ela como vibração essencial, e eu gosto de olhar pela assinatura da planta, porque ela me remete à carta do tarô. Ela me remete à carta do tarô. Então, assim, eu quando boto um jogo, vou falar por mim agora, tá? Eu olho aqui a carta do carro e eu consigo enxergar aqui empates, tá? Por quê? Porque eu vejo ação, eu vejo velocidade, eu vejo rapidez, tá? Mas por quê? Porque eu não analiso empates como remédio, que é um remédio para dores neurálgicas, por exemplo. Exatamente. Eu analiso empates pela forma da planta, que é uma planta de cor vermelha, isso sugere atividade, isso sugere ação. Movimento. Eu analiso movimento. Eu analiso empates porque o talo principal, o caule principal, é arredondado e lembra uma lança ou uma espada. Ele tem frisos que lembra
a musculatura contraída. Olha isso, que interessante, gente. Eu analiso em patins por aí. Isso cabe, que é a carta da ação, da rapidez, da velocidade, do tomar as rédeas em sua mão, de estar sentado aqui na cadeira e a hora do pá, eu dar um pulo e buscar o que eu quero, diferentemente do clímax, que é o oposto disso. Então, eu consegui fazer essa junção. Agora, com o tarô e com a numerologia. Com a numerologia, eu consigo enxergar um empates dentro da energia 5, que é a mesma coisa, uma energia de velocidade, de ação, de mudança. Então, eu consegui unir isso. Muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, é uma energia de tensão, de explosão, né? Que também está ligado ao número 9, que é regido por Marte. Então, você consegue misturar as coisas e entender como é que você lê a pessoa. E aí foi legal. Muito bacana. O empates, né? Primeiro que eu sempre acho que exatamente o que você disse. Eu não vejo floral como uma medicação, como algo que eu vou dar eu vou tomar e eu vou me curar. Não. Eu vou acender em mim aquilo que eu já tenho, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma leitura terapêutica do empates é daquele sujeito que tem pressa, é impaciente, está sempre falando em cima de alguém, não deixa as pessoas terminarem as frases. Ele tem um movimento muito intenso. Isso é negativo? Não. Isso é positivo, porque ele está em ação. Mas até que ponto ele faz isso respeitando o quanto ele suporta esse movimento? Porque se ele fizer tudo isso e ficar extremamente exausto, cansado, isso vai ferindo ele e ele vai ficando cada vez mais desmotivado. Eu sempre falo que toda essência tem o bom e tem a sombra e a luz, né? Toda essência tem a força e a fraqueza. E o floral, ele vem exatamente trazer para a gente uma qualidade que a gente já possui. Então, por exemplo, eu posso estar no meu negativo do empate. O empate ele tem essa característica do movimento, de querer fazer tudo a 10 por hora, de não ter paciência na fila do banco, de não ter paciência com fila, com aquela porta giratória do banco que enlouquece a gente. Ele não tem paciência. Se ele está diante de pessoas que são mais lentas, mais devagar, e eu vivi muito isso na minha vida. Eu sou empate puro, 100%. E eu vivi isso porque eu vivi com pessoas no oposto de mim, né? O meu filho, o Sérgio, a minha filha, eles são calmos, eles são tranquilos, eles estão sempre na deles, eu estou sempre correndo contra o tempo. Mas isso, até um determinado momento da minha vida, me fez muito mal. Até que eu entendi que eu podia ter essa rapidez, esse movimento com qualidade. Isso não precisava me ferir, não precisava me ferir. E aí eu vim para o processo de receber a medicação, né, a essência do empates, não como cura. Eu vou curar o meu jeito de ser, porque essa é a minha personalidade. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que anda um pouquinho mais depressa, né? Estou sempre com um pouquinho mais adiante. Isso faz parte da minha natureza. Isso para mim não pode ser um problema. Tem que ser algo que me completa, é o meu todo. Então, a partir daí, com essa consciência, eu tomo empate sempre que eu preciso, que eu sinto que eu estou saindo da caixinha, que eu estou indo um pouquinho rápido demais, eu tomo ele para quê? Para que a minha virtude nesse movimento de ser impaciente apareça e que eu fique um pouco mais tolerante, que eu respeite meu corpo, que eu respeite meu mental, né? Ele cai aqui, ó, na temperança também. Ele é o floral dessa casa, que é a moderação, né? O autocontrole. Né? Ele é o floral que está aqui também. Ele não está só aqui, ó, na ação, no vou buscar o que eu quero. Ele está no autocontrole, na moderação, na temperança.
Olha que interessante isso. Muito Dá legal. para unir, né? Dá sim. E a gente tem que, às vezes, a gente não entende muito bem, né? É até uma dica que acho que é legal a gente deixar para as pessoas para uma reflexão. Quando vocês tiverem empates do lado de vocês, tiver aquele ser que não fica quieto, que se comunica o tempo todo, que gesticula, que anda, que tem pressa, e que é tudo muito rápido, que quer concluir as coisas no tempo além do possível, observem por que ele está nesse lugar. Certamente existe uma causa, né? E é um desequilíbrio que ele tem ali com ele, mas assim, o que tem que ser observado? Se isso faz ele sofrer, deixa ele lá. Não tem que impedir que ele seja empático, né? Não tem que impedir que ele saia desse lugar, deixa ele lá. Agora, se você perceber que isso faz mal para ele, ou que isso faz mal para as pessoas que estão ao redor dele, aí você pode dar um toque, ó. Aqui você está se cedendo, né? E você tem que encontrar um equilíbrio, que eu acho que é um pouco do que o próprio floral faz, e isso associado ao autoconhecimento que o tarot traz, a numerologia traz, para você encontrar um equilíbrio. O que eu posso fazer para ter benefícios que me levem para o equilíbrio, né? Que eu fique. Isso faz parte da minha personalidade. Eu estou me usando aqui como exemplo. Eu sou essa pessoa. E muitas vezes eu preciso colocar os dois pés no breque e dizer, olha, só que eu tenho já essa consciência. Quando você não tem, você precisa de alguém que diga para você. Olha, né? Vai por esse caminho aí, né? Com Mas, certeza. quando você... Como é que foi para você descobrir, dentro desse processo do empate, como é que eu vou chamar? Essa concordância, ou esse movimento dentro do tarô e da numerologia. Você estudou isso tudo? Você foi associando a personalidade dessa, né, do carro, do empate? Como é que você chegou? Porque o que eu sinto? Eu já conheci esses livros com o floral, mas eu sinto que você, Edson, você tem um tantinho a mais. Você escorrega para o outro lado, assim. Você vai ali buscar algo maior, Foi, né? Não só essa foi comparação. assim. Eu sou um estudioso. Você sabe disso desde o. Eu sou um estudioso. Eu gosto quando o negócio é complicado. Eu gosto. Falei, não, eu gosto de floral, gosto de tarô, gosto de numerologia, tá? Eles vão ter que conversar, tá? Mas não uma coisa forçada. Eu fui pegando semelhanças do Clematis, por exemplo, com a carta do louco, né? O Clematis, por exemplo, Ficar ele não divagando, tem né? ele não tem uma direção. E o louco precisa ser ancorado, né? Ele precisa ser ancorado. Então eu fui pegando essas semelhanças, né? E eu falei, não, peraí, aqui cabe o Clemens, assim como cabe o Clemens na carta da Lua, né? Uhum. Que você vai ter que resolver com o seu interior, Exatamente. né? Então eu fui juntando essas coisas, como cabe com o 7, que é Eu falo que... regido por que é regido por Netuno, que é um planeta Exatamente. misterioso, Isso. profundo. Aí eu falei, Exatamente. peraí, isso tudo a gente vai juntar. Isso tudo a gente vai juntar. Exatamente. E olha que interessante, tudo isso fala sobre a mesma persona, a mesma personalidade, a mesma. Você vê que são ferramentas diferentes, mas elas se conversam entre si e elas se auxiliam. Por exemplo, o Clematis, eu considero ele, né, toda vez que eu falo dele, eu considero ele o floral dos piscianos.
Porque os Bem por piscianos, aí mesmo. os piscianos, eles estão sempre divagando, eles nunca estão no estado presente. Ou eles estão sem pensar em nada, porque eles conseguem ficar no vazio, ou eles estão lá na frente, lá no que, projetando o que vai poder acontecer, né? E, acho interessante a gente falar do empatins, que é esse fogo, esse movimento, essa força, essa roda, né, que você traz aí do tarô, que não para, né, essa agitação, e ao mesmo tempo a gente falar um pouquinho do clímax, que é esse aonde eu estou. Porque É exatamente o oposto complementar. exatamente o oposto Um complementar. complementa o outro. Fala um pouquinho disso dentro do que é terapêutico para nós. Então, o Tomar uma oposto aguinha aqui. complementar, vamos pegar um pouco da astrologia. Se você pegar casa 1 e casa 7, são opostos complementares. O casa 1 não sou eu, assim, geralzão, né? Casa 1 sou eu, a casa 7 é o outro. Ela é as outras pessoas, Tá. né? Uhum. Então, a gente consegue fazer. O Clemens é aquele cara que está sentado recostado na cadeira de balanço, tirando um cochilo. O empate está sentado na ponta da cadeira, só esperando o vai. Vai, corre. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. Quando você encontra, por Então tem que ter exemplo, um meio termo. quando você distribui o tarô, você está lá no seu trabalho, tá atendendo alguém, a pessoa está com uma questão, trouxe uma questão, e você observa isso. Caramba, aqui a gente tem um empate isso aqui, né? Aí porque você viu já no tarô, e ela trouxe as informações que você precisa, porque o tarô ele não é, como é que fala? É adivinhatório a ponto de trazer minha radiofrequência, as informações, a pessoa vai trazer algumas informações, você vai buscar e vai concluindo ali, vai trazendo a personalidade da pessoa. Identifiquei que ele é um empate, ok? Certo. O que você traz de contrapartida para essa pessoa, para trazer o equilíbrio de consciência para ela, por exemplo? Eu sei que você vai prescrever o floral, você já associou isso à numerologia, as suas ferramentas de trabalho, elas já estão conversando. Mas o que você traz para ela como informação de que ela tem que tirar o pé do acelerador, que ela não precisa ficar na beira da cadeira para já sair correndo, que ela pode encontrar o equilíbrio e acompanhar o amiguinho de mão dada, correr junto. O que você faz? Como é que é Isso. isso? Então, aí você está com o jogo aberto, você percebe esse tipo de coisa. Tá? Você percebe o jogo que você tem lá. Tá? Porque eu não leio, por exemplo, a papisa, que também é um Clemens, voltado ao seu interior, né? Eu não leio a papisa só como a papisa. Eu olho a papisa, mas vejo aqui Clemens também. Então, isso, por exemplo, numa casa que fala do meu eu interior, tá? Se eu percebo que a pessoa é Clemens, tá no meu eu interior, a primeira essência que ela veio buscar e que eu vou receitar lá em cima é o agrímone. Tá? Por quê? Porque ela tem que deixar cair aquilo. Exatamente. Né? Vai ter que deixar cair aquilo para aflorar uma outra coisa que ela não é. Ela está mostrando uma coisa que ela não é para mim. Então, a primeira essência que eu vou receitar é o agrímone. Né? Tá. E Legal. vamos deixar claro que a gente receita essência floral, porque ela não é um remédio alopata. Tá? Ela Exatamente. é chamada de remédio floral, mas, na verdade, ela não é um remédio alopata, ela é um remédio vibracional. Exatamente, exatamente. Foi bom você lembrar disso, porque assim as pessoas perguntam para mim assim, né? Eu tive muitos casos esses anos todos, que eu prescrevi o floral e a pessoa ligava para mim e falava, Damares, eu vou parar de tomar floral. E eu falava, por quê? Ai, dando, tá me dando umas coisas estranhas.
Gente, se não der uma coisa, estranha, não. Eu tô sentindo dor de cabeça, tô sentindo enjoo, tô sentindo isso. Que bom, né? Que bom. Mas louca para falar para a pessoa, olha, não é o floral, né? Isso é você. Você, de alguma maneira, que tá colocando qualidade onde tem que colocar. E tá trazendo equilíbrio porque tem que colocar. Ele não tem contraindicação, ele não é uma medicação. Ele tá atuando de acordo com a sua energia. Se você está numa vibração muito descontrolada, descompensada, é claro que vai existir um movimento para poder colocar você em harmonia com você mesmo. Para que você encontre um equilíbrio. Porque senão não tem sentido, né? Mas eu cansei de ouvir isso. É importante mesmo a gente lembrar. Floral não é uma medicação. Floral exatamente a essência das flores disponível para gente. É como se fosse um chá, um remédio, só que estudado terapeuticamente. Né? Bach foi lá e estudou, e tantos outros, né, florais que existem por aí, foi estudado e trouxe para cada essência dessa aí um processo, um padrão que a gente tem, né, que a gente vive, ou que a gente constrói ao longo da vida, a gente não sabe como é que acontece isso, cada um tem a sua história, mas que está ali disponível, está te destoando, está tirando você do seu lugar, né? Por exemplo, eu, enquanto empatista, eu sofri muito, Edson, porque eu sempre tive uma pressa que hoje ressoa no meu corpo. Hoje eu preciso ficar o tempo todo prestando atenção como que o meu corpo responde a anos de pressa. Eu tive muita pressa, muita impaciência. Isso me fez me tornar uma pessoa intolerante, uma pessoa que não era capaz de ouvir, uma pessoa que não era capaz de receber, uma pessoa que não tinha tempo para entender ninguém, não tinha paciência. Chegava com muito mimizinho, falava, ih, lá vem os mimi, vai estar para lá, não quero saber. Gente, era exatamente assim. E viver isso por muito tempo me trouxe a necessidade de vir um pouquinho para o clímax, né? Viver a outra versão. Ficar também um pouco comigo, ficar um pouco também no vazio, não ter tanta pressa. Não querer solucionar tudo com tanta assim, com tanta velocidade. Eu tive que dar um break. Então tem uma consequência. É importante a gente lembrar que os florais... Você está trazendo uma coisa muito legal que eu conversei essa semana com uma amiga minha sobre os processos terapêuticos. Assim como eu te disse que no começo da nossa conversa aqui, que eu não consigo fechar um nicho, eu não consigo. A pessoa, você tem que falar só sobre o floral. Gente, eu não consigo. Quando eu olho todo. Eu olho todo e o floral é uma questão que eu gosto muito e que eu uso como benefício, como uma ferramenta, né? Mas eu não consigo fechar um nicho só. Por quê? Porque eu acho que a gente é um monte de... A gente é o todo, né? A gente tem corpo, mente, espírito ali atuando, vibrando, dizendo pra gente quem a gente é. Tem a nossa criação, o que é externo, o que está fora. E assim como não tem um floral só, a gente poderia ter uma técnica só de floral. Por que a gente tem o de Bal, de Minas, de Saint Germain? Por quê? Existem pessoas e pessoas que precisam estar direcionadas para esse lugar. E por que ele tem que ser terapêutico? Por que ele tem que ter esse olhar, essa leitura terapêutica? Para indicar para a gente, que acho que é o que você faz com o tarô e com a numerologia, que a gente só está em conflito, e a gente só está nesse movimento de desequilíbrio porque a gente está fora da nossa alma. A gente não está vivendo aquilo que a gente precisa viver. Talvez a gente esteja vivendo o tempo todo o agrímone, né? Tá vestindo ali uma carinha e tá tocando o barco, e não é por aí. Eu acho que a gente consegue olhar para tudo junto, né? Sim. Eu estou vendo a Jo Oliveira aqui, ela escreveu dor lombar. Sabe? E aí eu me bateu um negócio. Vamos lá. Porque o próprio Dr. Bach era uma pessoa que sentia dores terríveis, né? Ele teve dores terríveis, profundas.
ondas físicas. E ele descobre, com a descoberta do empate, que o empate só é bom para dor, no caso lombar da Jo Oliveira, ele só é bom para dor porque ele cura a dor da alma. E a dor da alma reflete. Ele só é bom porque ele cura a dor da alma. Então, para a gente curar a dor lombar, ô Jô, é legal tomar empatins para curar a dor da alma. Exatamente, exatamente. Se a gente for olhar pela metafísica também, né, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Se eu sinto dor, qualquer tipo de dor, em qualquer lugar do meu corpo, é porque eu estou distante exatamente do que o Edson falou, né, desse movimento de estar em conexão comigo. Eu estou fora, eu não estou dentro, né? E especificamente a dor na lombar, que é a região do nosso chakra básico, né? Tá ligado com dor na lombar diretamente com o excesso de força que eu faço para carregar o que não é meu, o que é dos outros. Tem muita gente, eu tô carregando muita coisa que não é do outro. E além disso também, claro, tem que ser feita uma avaliação para identificar com clareza e com profundidade, mas também tem essa questão do feminino, né? Como a região lombar está muito próxima do chakra básico, está ligado com a força do feminino. Quando eu falo a força do feminino, eu não estou falando só de cabelo, de pele, não, estou falando da alma feminina, né? Daquilo que você carrega enquanto mulher, enquanto essência, você vai levando para a vida. Então, acho legal ela prestar atenção, né? O que a alma dela está chamando ela, está convidando ela para olhar. Né? E se ela tirar um pouquinho desse excesso do outro que está ali, que ela está cuidando, vai ter uma resposta concreta, né? sobre essa dor. Né? E é isso. Hoje a gente pegou. Você travou. Hoje a gente pegou o Clemens. Voltou. Hoje a gente pegou o Clemens e o Empatins. E eu achei legal, como eu falei para você lá, a hora que a gente conversou, a gente pegar esses dois florais. Né? Porque foi o primeiro e o segundo, não se sabe se o segundo foi o Clematis ou o Mimulus, que ele descobriu. Mas eu achei legal pegar esses dois, porque a gente falou de dois florais opostos complementares. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Bach era um médico, um cientista, cético, prático. Tá? Ele não viajou na maionese. Não. Inclusive, se tem uma coisa que eu admiro na trajetória de Bach, que eu falo que eu levo para a minha vida, é que ele, nesse processo de cura, porque ele se resguarda e vai fazer esse processo de cura dele, ele vai tentar se salvar, né? Ou tentar entender o que estava acontecendo com o corpo dele, porque como ele, o médico, o cientista, com tanta informação, não podia se curar, não tinha cura, né, para aquilo que ele estava adoecido, nesse processo que ele vai, a única coisa que ele encontra no meio do caminho é o próprio reflexo de quem ele é. Ele descobre os florais nessa caminhada, né? E é uma caminhada que leva ele para dentro. Ele vai entrar em contato com os monstros dele, com a sombra dele, com as dificuldades, né? Eu sempre digo que a gente só faz conexão com a gente quando a dor que a gente sente é muito grande. Quando a gente não tem consciência... Só um minutinho. Isso que você está falando é muito importante dentro do tarô. Porque ele foi em busca dos monstros dele, que é exatamente descrito pelos 22 arcanos do tarô. O filho, o caçula, aquele que tem toda a probabilidade de não chegar ao fim da viagem, sai e vai fazer a sua jornada. Você falou uma coisa muito séria. Desculpa.
Imagina, não, pode cortar, porque a gente tem que pegar esses insights que vêm, essas informações e trazer mesmo. Então, assim, isso a gente tem que levar. Eu falo que para mim, por que eu acredito tanto no floral? O floral não é só uma florzinha que ele encontrou e que ele, né, ele também era homeopata, né, dentro da homeopatia, ele desenvolveu ali uma essência que transforma. Não, ele fez uma leitura do que ele sentia nessa, nesse encontro dele com ele mesmo. Ele fez uma leitura muito profunda de quem ele era, né? E entendeu que para ele encontrar a cura, ele só podia encontrar se ele equilibrasse a sombra e a luz dele. Enquanto ele não conseguiu nessa caminhada, porque foi uma longa jornada para ele, ele não encontrou a resposta. Só que nesse trajeto, ele foi entrando em contato com a natureza. Porque a gente é a natureza, nós somos, todos nós, a gente é isso aqui. A gente tenta se colocar dentro das caixinhas, que são as casas, dos carros que leva a gente atrás. Mas a gente, quando chega no mato e coloca o pé na terra, a gente se refaz, a gente encontra respostas para tantas coisas. Quando a gente quer, para quem gosta de pescar, quando a gente vai, as pessoas vão pescar, não é uma coisa que eu curto, mas eu busco outras coisas. Quando vai pescar, faz uma reflexão profunda, porque está em contato com ele mesmo. Foi isso que ele fez. Lá foi para esse lugar. Não, ele não foi para descobrir os florais, ele foi para descobrir ele. E através do que ele encontrou nele, ele encontrou todas as essências. E cada essência conta um pouco, né, da personalidade do que somos, né? Porque nós somos um pouquinho de cada uma dessas essências, né? Todos nós. Isso tudo que a Damares está falando, eu vou indicar, a gente encontra aqui, ó. Que legal, legal. Entendeu? Tudo que ela está falando está aqui. Fica aí uma boa dica. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, ele foi buscar isso. Para mim, ele foi um grande gênio. Ele foi um cara. Por que eu acredito tanto nos florais? Porque ele se curou através dessa experiência que ele viveu. E deu de brinde para nós, de presente para a humanidade, porque é um presente isso. Ele deu essa possibilidade da gente buscar a si mesmo. E esse caminho do floral, acho que do tarô, da numerologia, e de tantas outras ferramentas que existem por aí, é esse caminhar, né? Se a gente não tiver esse caminhar em busca, né, e encontrar esse equilíbrio entre o empates e o clímax, ficar ali juntinho, tentando se equilibrar ali neles, a vida não tem sentido. Quando que a vida tem sentido? Quando que a gente encontra prazer? Quando a gente está com a gente. Como eu falei no começo, você tem a semente, por exemplo, do empates, ela tem um dispositivo. Quando ela está madura, a própria flor atira como se fosse uma bala, uma bola de canhão. Olha que coisa linda. A semente do clímax parece um espermatozoide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parece um espermatozoide e ele fica esperando ser levado pelo vento. Isso é fantástico. Aqui, ó. Olha. Ela parece um espermatozoide. E ela fica sendo esperada ser levada pelo vento. Olha como isso tem tudo a ver com o carro, né? Na ação, na agilidade. E tem tudo a ver com o 5 também, né? Eu não fico esperando por ninguém, eu faço. E o Clemens está aqui, ó. Ele está esperando, ele está voltado para dentro de si. Quando essa semente, que parece um espermatozoide, cai no chão, ela tem uns pelinhos na cabeça e ela se agarra ao solo. E para ali. Que é para não sair dali, eu vou ficar aqui. Ela fica esperando a ação do vento ou de algum ser humano que passa ali e enterre ela. É bem o Clemens, né? Isso é fantástico, a gente perceber esses movimentos da natureza. Com certeza. E olha que você me trouxe aqui uma coisa bem legal. Quantas vezes nós sabemos que para a nossa vida andar,
para a gente se movimentar, para as coisas acontecerem, a gente precisa criar um movimento. E a gente fica parado, igual o Clemens ali, agarradinho no chão, esperando que o outro faça isso. Vem enterrar a gente. Exatamente. Aí a gente fica, e aí a gente briga, né? Fica de mal, xinga, porque a gente quer que o outro vá lá com a mãozinha dele mágica e nos salve. Ninguém vai salvar a gente, ninguém vai tirar a gente do lugar. Quem vai fazer esse movimento é nós mesmos. Por isso que aí entra o empate. Por isso tem que ter esse equilíbrio ele tem que existir. Porque assim, a gente tem que entender que o outro colabora com a gente. Sempre. Nós não vivemos sozinhos, ninguém foi criado. Eu sempre brinco que o grande barato dessa nossa vida é experimentar viver com as pessoas. Porque é muito difícil. E é um desafio. Todos os dias é um desafio. Só que quando a gente está no clímax aí, que a gente no clímax, a gente está paradinho ali, ó, esperando que o outro venha com a mãozinha assim, se puxa a gente, fala, tô te salvando, vem, vou te levar, vou te tirar daí. Não vai tirar, cara, porque não é a função dele. A função é a gente fazer esse movimento, é a gente dar esse pontapé inicial e sair para a vida, e sair para viver o que tem que viver e suportar as pancadas da vida, enfim, ou não, né? Viver as alegrias, enfim. Então a gente tem, na sacerdotisa ou na papisa, como queiram, a gente tem o clímax, que é aquela pessoa que realmente está voltada para o seu interior. E a gente tem o empates no carro, que é aquele cara que não está esperando ninguém, ele vai e faz. Né? Então eu consegui ver isso dentro do tarô. Eu consegui ver isso dentro do clímax, dentro do 7, né? E o empate dentro do 5 e do 9. E eu juntei tudo isso e eu fiz um samba do crioulo doido. Olha que legal. Eu tenho certeza que você tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas todas as vezes que eu faço, todas as vezes que eu atendo uma pessoa, que eu uso todas as ferramentas para chegar onde eu preciso chegar, eu sempre faço uma avaliação na numerologia da lição de vida. Até hoje eu faço, adoro. E eu sempre deixo claro para as pessoas, porque as pessoas às vezes são céticas, não gostam, falam, nossa, mas para que isso? O que isso tem a ver comigo? O que a numerologia tem a ver com a minha vida? Eu falo tudo, tudo. Porque se a gente for pensar, qual é a importância de a gente ter uma história escrita num tempo? 7 dias, 7 noites, já começa por aí. Se é que a gente acredita nisso, já começa aí. Aí a gente tem a data do nascimento, o ano que a gente nasceu, o tempo correndo com a gente, por exemplo, já estamos aí quase 1 hora da live, os horários, os números, né? 7 cores, 7 vibrações, 7 não sei o quê, 7... A gente tem que pensar que essa força ela é milenar, ela já acontece aí, ó, sem que a gente queira. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, com nada, é ciência, tá? Existe, tá aí, disponível pra gente. Quanto é importante a gente conhecer isso? Quanto é importante a gente saber sobre os números que compõem, né? Por exemplo, eu tive a curiosidade, acho que em fevereiro, falei, vou fazer a soma aqui para ver que ano que eu vou vibrar. Meu, aí você vai ler o negócio e fala, caraca, tem todo sentido com o que eu estou vivendo, representado por aquilo, né, que eu sou, e você olha e fala, meu, isso é real, né? Então, é bacana você falar dos números dentro do processo do floral, dentro do processo do tarô, né? Fazer essa unificação, né, de ferramentas. Porque... é muito importante isso que você falou agora, porque a gente percebe assim, dentro dos atributos principais da numerologia, que é a lição de vida, que você falou, que é o número de alma, que é o número de personalidade, que é o número de nome, são os atributos principais. Então, eu tenho uma pessoa codificada ali, mas eu tenho números secundários. Né? Então, não existe no universo um ser humano igual ao outro. Não existe. Isso é tudo, cara, isso é tudo. Não existe. Não existe. Eu acredito aí, muito nisso. Então, aí a pessoa chega para você, eu tenho o número de alma 5, eu tenho o número de personalidade 8, eu tenho o número de lição de vida 3.
Tá, são os 4 números principais. Mas, quais são os seus números secundários? Você tem uma lição de vida 5. E a sua lição de vida complementar, quanto é? É diferente da minha, nós não somos iguais. Exatamente, exatamente. E por que que é importante a gente saber isso? Porque às vezes a gente passa uma vida toda, uma vida inteira, batendo na mesma porta, sofrendo as mesmas dores, olhando para o mesmo lugar. Aí, de repente, você recebe uma intuição, uma indicação, uma orientação. Olha, fulano, você vibra nesse... Você vibra, porque é uma vibração. Você vibra nesse lugar. E você está olhando para esse. Vamos mudar um pouquinho, vamos ser um pouco mais flexível. Dá para a pessoa a oportunidade dela perceber que ela pode fazer diferente, uma coisa melhor para ela. Né? Olha como é importante. A Thaís está perguntando aqui, isso aí você pode responder, eu não posso. Como eu posso saber o meu número complementar? Então, porque assim, ó, a Damares falou em lição de vida. Lição de vida, você soma a sua data de nascimento, tá? Isso. Vamos supor, a pessoa nasceu no dia 1/1 de 2001. Você soma isso e a sua lição de vida. O que é a lição de vida? É o que você veio aprender nessa vida, tá? Então, a sua lição de vida é 1/1 de 2001, é a soma disso tudo. A sua lição de vida complementar é só o dia do seu nascimento. Então, tá. Vamos dizer que 1/1 de 2001 some 8. E vamos dizer que 2/1 de 2001 também some 8, mas nós temos lições de vida complementar diferentes. Você é 1 e eu sou 2. Olha, gente, nós não somos iguais. tá vendo? Olha, que tudo isso. Isso é muito... Pois é. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter nascido no mesmo dia que você e ter números diferentes, completamente diferentes, com lição, experiências e vivências diferentes. É como na astrologia. Na astrologia, vamos dizer, você é de Escorpião. Todo mundo de Escorpião é igual a você? Não. Você tem a Lua em tal signo, você tem o seu ascendente em tal signo, o Marte em tal casa. Então, ninguém é igual a ninguém. Tá? Nós temos um mundo povoado de pessoas completamente diferentes uma da outra. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Por isso que eu acho, Edson, que o tarô, gente, eu não sou taróloga, tá? Eu sou curiosa, eu não conheço nem as cartas todas, assim, eu escuto, eu gosto, eu leio sempre que eu posso, né? Eu faço, quando posso, faço o jogo para mim como orientação, né? Pedagógica mesmo, para me orientar, olha, você precisa olhar para isso aqui, né? Não gosto de adivinhação, a Damares, tá? Não que o tarô não dê isso, mas eu não curto esse lugar. Enfim. Mas, quando as pessoas me definem, você é de Escorpião. Você é isso, você é que... Nossa, eu fico muito na vida. Porque eu falo, gente, eu não sou isso. Eu não sou. As pessoas assim, eles generalizam, né? Todo mundo é igual. Se você é escorpião, sagitário, gêmeos, pisciano, você é exatamente desse jeito. E não é. Aí Você falou uma coisa pessoa, muito legal. Né? Rotula a pessoa. Talvez o que dizem para você, entre aspas, cabe mais a mim do que a você, porque eu tenho Vênus em Escorpião. Né? Talvez cabe mais a mim do que a você. Então o pessoal rotula uma coisa. Exatamente. Né? É muito ruim, né? Eu não curto não, sabe? Eu não gosto falar uma coisa sem ter conhecimento de causa é complicado. É por isso que eu deixei um pouco essa parte oracular do tarô de lado e me dediquei mais a essa parte do tarô pedagógico ou humanístico, como eu falo. Eu não gosto do termo terapêutico. Humanístico ou pedagógico. Eu acho legal. Por que você não gosta desse nome terapêutico, desse movimento? Qual é a sua definição sobre isso? Por que você não curte? Eu não gosto, porque no meio tarológico, esse termo terapêutico
virou alguma coisa meio que assim pejorativa, tá? Hoje em dia, e é triste, tá? Porque era para ser outra coisa e o pessoal que é de uma outra ala talvez coloque esse termo num lugar que não é legal. Então eu não uso. Eu não uso, e não por causa do termo, mas por sofrer um preconceito de uma outra ala do tarô. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tá. Mas quando você fala que você faz você tem esse olhar para o tarô pedagógico, né? Quando ele traz uma orientação, vamos colocar assim, é assim que você coloca uma orientação pedagógica para a pessoa que Isso. está ali buscando uma orientação, Não, mas na deixa verdade, eu só responder a Isa aqui rapidinho. Ela tá. me perguntou, ela me perguntou se na numerologia eu uso até o 22 ou eu reduzo. Não, Isa, eu uso a numerologia pitagórica, eu reduzo até 9 e uso os números mestres, 11, 22 e 33. Legal. Até 22, a gente parte para uma outra numerologia que eu não, quase não uso a não ser no tarô. Desculpa, Damares. Ah, não. Só para me entender, quando a pessoa busca o tarô com você e você traz essa informação, todas as informações pedagógicas, assim, como você chama, as pessoas entendem isso? Elas saem satisfeitas? Como é que é? Porque assim, eu fico pensando, Porque é assim, Damares, antigamente, o pessoal vinha até você para saber do namorado, para saber do do futuro. Vamos futuro. dizer, do futuro. E hoje eles já entendem que eu não trabalho dessa forma. Hoje eles já entendem Tá, que o faz meu papo com o meu papo com o tarô é outro. O meu papo com o tarô tá. é eu, você e o tarô, não é o seu namorado que está lá do lado de fora. Mesmo porque ele não me deu autorização para falar sobre ele, Uhum, né? exatamente. Exatamente. Mas Você está trazendo uma isso é uma posição minha. Você está trazendo uma informação muito legal, que eu também aplico no floral, sem perceber, às vezes até. Você me levou para esse lugar agora. Eu sou contra, deixo muito claro isso, sobre o floral de farmácia, floral pronto. Por quê? Porque muitas vezes eu nunca vou conseguir fazer uma leitura genuína sobre mim. Não vou. Eu vou estar sempre me enganando, me trapaceando. Porque quem quer dizer que é impaciente, que é intolerante? Ninguém. Imagina, eu sou perfeita, não sou isso. Né? Então, quando eu penso em pessoas que vão chegar em mim e falar assim para mim, prescreve um floral para minha filha? Não. A não ser que ela tenha de 0 a 7 anos. Que ela ainda não tem uma personalidade, ela está se movimentando de acordo com a casa, e aí os pais precisam de floral também, aí eu prescrevo. Prescreve um floral para minha Ela mãe? quer, ela quer. Exatamente. Pois é. Prescreve um floral para minha mãe? Não. Exatamente o que você está falando. Não dá, não tem como. Você precisa que a pessoa esteja ali diante de você, trazendo todas as queixas dela, para que você faça uma avaliação dentro do seu conhecimento e possa, de alguma forma, auxiliar ela. É a mesma coisa do tarô. Não dá para me sentar e falar, Edson, conta para mim. Meu marido está me traindo? Meu marido está me enganando? Ele saiu de casa? Ele vai voltar? O namorado foi? Não que o tarô não traga isso, não é isso. Mas não dá para falar de uma terceira pessoa no lugar onde a vibração é só minha e sua. Eu acho, né? Não sei. Acho que é isso. E outra, eu acho também assim que esse tipo de coisa, aí a gente já vai partir para um pouquinho de ética, né? O que eu posso conversar com isso na mão? Tá? Eu posso falar de uma outra pessoa que não me deu procuração para isso. Eu não Também.
sei. Eu acho que você tem que, certas coisas você tem que sentar e resolver lá com a pessoa. Não é na minha mesa de jogo que você vai resolver isso. Exatamente. Até porque eu tenho certeza que você deve olhar como eu. Quando eu jogo muito pouco runas. Por quê? Por conta disso mesmo. As pessoas que jogam comigo já sabem que eu vou para esse movimento de cuidar no sentido de é eu e você aqui. Não traz uma terceira pessoa que não vai caber. É eu e você. Por quê? Porque eu tenho, a runas, assim como o tarô e tantos outros oráculos, todos os oráculos, eles são milenares. Tem tanta, tem uma força tão grande. Eu acho que existe um campo, né, no universo, assim, onde isso está registrado. Tem uma força tão grande, eu me sinto tão pequena diante disso, para brincar com isso. Não brincar no sentido de brincar mesmo como criança, mas de ousar falar de uma pessoa que não está diante de mim, diante do jogo. Porque, na verdade, eu me coloco assim, não sei se para você funciona dessa forma. Eu eu só faço a leitura. Todo o resto é com oráculo. Eu acho que o oráculo é uma força muito superior. Não vou chamar de divina, sei lá. É uma coisa que está plasmada para a gente, disponível como ferramenta de oportunidade de encontro de você com você mesmo. E aí, se você pega isso, põe lá para a pessoa, e a pessoa traz uma terceira e uma quarta pessoa, gente, vira uma loucura isso. Eu não consigo, eu não dou conta. Não dou conta, Edson. E eu não, como eu digo, eu não sou de aço. De vez em quando eu puxo uma carta para mim saber, né? Para mim saber alguma coisa, mas para mim. Agora, Mas ele não está envolvendo ninguém, né? eu não tenho como você chegar na mesa e falar assim, ah, fala do meu marido para mim. Está acontecendo assim, assim, ele tem outra. A minha mãe tem, a minha mãe tem internada. Ela está na UTI, ela vai morrer. Nossa, gente, é cruel Né? demais. São coisas assim pesadas, né? Eu brinco aqui, eu brinco comigo, que eu falo que eu jogo pouco porque as pessoas não voltam para jogar comigo mais. Porque encontram esses obstáculos, né? Então, por exemplo, a pessoa traz assim para mim assim, vamos imaginar, traz uma questão. Ah, eu não consigo mudar, eu não consigo realizar isso na minha vida. Eu vou sempre olhar para o processo que ela carrega, né? Eu sempre vou olhar, por quê? O que te impede de chegar nesse lugar? Por que você não vai? E aí, a pessoa, eu não sei, aí você vai tentando mostrar, vai puxando ali as pedras vão conversando com você, no meu caso, que é as runas, e vai te trazendo informação. E nem sempre a pessoa está pronta para ouvir. E eu não sou muito delicada, gente, eu sou Ipati, já falei. Eu não sou muito delicada, eu não tenho língua. Se a pessoa não consegue entender, eu já sou bem clara, bem objetiva. As pessoas não voltam. As pessoas vão embora e não voltam mais, sabe? Mas eu não consigo ser diferente, não consigo mentir, não consigo passar É, outra informação que não for a verdade, né? então, é o que eu estou falando para você. A gente começou a falar sobre isso no começo da live. A gente começou a estudar isso no final dos anos 90. Foi, Quer dizer, exatamente. eu tenho uma estrada atrás que eu não quero sujar. Eu não quero sujar. Eu não É, comecei ontem, você não começou ontem, é uma né? caminhada, Então, né? a gente tem bagagem. E essa bagagem não pode ficar lá atrás. Ela tem, né? A gente tem Exatamente, que dar valor a ela, dar valor a ela. exatamente. Então, eu quis hoje que a gente conversasse sobre isso para desmistificar um pouco dessa história de tarot terapêutico. Dá para unir isso, dá para unir as coisas. Claro, E, nossa, dá para unir as coisas e você fazer um trabalho diferenciado das outras pessoas por aí. Porque a gente, se você for olhar bem, você tem uma gama de pessoas fazendo o mesmo trabalho. Se exatamente. você diferenciar, você abre um leque, né?
uma outra gama de pessoas e você é um, ou dois, ou três que fazem isso. Travou para mim, você falar a sua última palavra e travou aí. Não te ouvi. De repente é um, ou dois, ou três, ou duas pessoas, ou três pessoas que fazem esse tipo de coisa. Sim. E aí você tem uma gama muito grande de pessoas que fazem uma coisa só. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. Edson, já tem 1h10 que a gente está falando. Eu estou muito feliz de poder Vamos, ter esse encontro. Vamos repetir? vamos. Vamos A trazer gente marca, coleções florais aí, vamos trazer a mais, gente né? marca um dia, escolhe 2 florais e fala dele dentro do tarô, dentro da numerologia. Vamos. Acho importante as pessoas ouvirem mais a respeito. Tanto a gente está falando, mas também a gente traz a nossa bagagem, a nossa experiência e fala também. Mas eu acho bacana a gente trazer essas possibilidades, né? Acho que são possibilidades que nós temos, de uma maneira geral, de ser mais leve, né? De trazer um pouco mais de leveza para a nossa vida, um pouco mais de tranquilidade. E de conhecimento também, nada mais. Vamos marcar uma Exatamente. outra vez, a gente pega 2 florais e fala. A gente agradece a todo Vamos, mundo que ficou bora. até agora com a gente, né? Isso. Pode fazer suas considerações aí. Então, é isso aí. Vamos ver se mais para frente a gente pega 2 florais e fala de mais 2 arcanos ou 3, mais Legal. 2 ou 3 números, né? Tá, E bacana. a gente discute mais um pouco. Vamos pegar 2 florais assim que se contrapõem. Sim, Mas foi bom. sim. Foi bom. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que vai ver essa live depois, né? Que vai ficar com a gente até o final. Quero especialmente te agradecer, dizer que eu fico muito feliz de saber que passaram-se tantos anos e a gente ainda preserva, né, essa amizade, essa sintonia. Em alguns momentos a gente se perdeu e se encontrou de novo, né, graças à tecnologia que está disponível aí para a gente, né? E fico muito feliz, Edson, que de alguma forma, lá no início, quando você buscou o seu conhecimento, você encontrou, né, essa possibilidade de juntar essas técnicas, né, de juntar floral, juntar numerologia que você já trazia com a sua bagagem, tarô que você foi estudando ao longo de todos esses anos e fazer a junção disso, né, que prova que nós somos completamente diferentes, mas a cura, às vezes, para todos nós, de uma maneira diferente, é a mesma, né? Que Exatamente. a gente pode juntar tudo isso e trazer aí a possibilidade de cura para nós, né? E queria te agradecer esse tempo que você ficou comigo, a paciência que você teve dos nossos desencontros, e a gente vai marcar de novo. Vou marcar de novo e eu quero agradecer você também. E, sabe, vamos marcar de novo, vai dar Vamos, um samba. vamos embora, bora marcar. Vamos deixar já marcadinho, tá bom? Então, um beijo, bom descanso, até mais, a gente vai se falando. E a todos que estiveram aqui, pessoal que esteve pela live, um beijo grande. Se quiserem, qual que é o seu canal do Instagram? É Edson C481. Quem quiser me Você seguir, consegue? pode seguir. Tá. Eu vou depois deixar, né? E Quem quiser seguir o Edson, se tiver perguntas, né, Edson, se quiser saber de alguma coisa sobre numerologia, tarô, floral, pode chegar lá, pode, eu tenho pode me certeza chamar. que ele vai super estar disponível, porque ele tem essa disponibilidade mesmo, assim, é super tranquilo falar com ele, tá bom? Agradeço todo mundo de coração aí, até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Edson. Tchau.